E hoje pela manhã, a mulher que mantinha um relacionamento extraconjugal com o médico suspeito de envenenar a professora Larissa Rodrigues foi intimada para prestar um novo depoimento à polícia. O Elton Garcia está ao vivo com a gente, traz os detalhes, o teor desse depoimento. Elton. Pois é, André, ela chegou por volta de 10 horas da manhã, acompanhada do advogado, entrou sem comentar, sem falar nada com a imprensa e subiu direto para a sala da Delegacia de Homicídios para falar com o delegado, Dr. Fernando Bravo. Quem estava nesse depoimento também era o promotor de justiça, Marco Túlio, que veio acompanhar e queria alguns esclarecimentos. Essa moça teria um relacionamento com o médico Luiz Garnica já há um ano. Eles saíam, segundo ela, iriam para São Paulo, mas uma pergunta importante do promotor seria para ela: o porquê e como. E se era sempre que o médico dormia na casa dela, se essa pernoite era sempre, se acontecia direto, ou se foi só naquela noite de sexta-feira para criar-se ali um álibi. Vamos ouvir o promotor Marcos Túlio. A moça que foi ouvida hoje trouxe um dado muito importante, que ele teria confirmado, que ele teria confessado a ela que estava preocupado com a eventual partilha de bens com relação a Larissa no caso de divórcio. Segundo ela, ele frequentava lá a casa dela e dormia na casa dela com uma certa frequência. Mas claro que dá a entender que no dia ele quis criar um álibi, quis ser visto publicamente, ele foi visto num cinema com ela, ele pernoitou na casa dela de forma a construir um álibi no sentido de que ele não estava na casa quando o fato teria ocorrido. Mas em razão do fato ter ocorrido da maneira que ocorreu, ou seja, um envenenamento, isso não se sustenta com relação ao álibi que ele criou. Então, são esses pontos que levantam alerta para o Ministério Público e também para o delegado, que ainda segue nas investigações, né? Um ano de relacionamento, eles não apareciam em fotos publicamente, mas agora, nesse final, sim, o médico quis aparecer com ela, foi até uma noite de cinema, tirou fotografias para aí, sim, talvez criar esse álibi, ajudar esse álibi. Mas o advogado de defesa da amante esteve também presente junto com ela, acompanhou e disse que ela segue e depõe e ajuda a justiça. Vamos ouvi-lo. Importante salientar aqui que a Letícia, a gente não pode julgar por um estigma moral, qualquer coisa do tipo. Mas, desde o início, ela colabora com as investigações, ela está à disposição da justiça, é uma investigação criminal séria, que deve ser levada de maneira séria, e assim como a família e os envolvidos, nós queremos também saber o desfecho e tudo que se passou com relação a essa investigação. Para o promotor e o delegado, ela segue como testemunha, sendo ouvida, caso necessário, será chamada novamente aqui para a delegacia, para a central de polícia, o setor de homicídios, mas nesse momento, por enquanto, ela não deve retornar para prestar mais esclarecimentos. Mas a semana segue, as investigações continuam e sim, haverá outros depoimentos. Quem deve ser ouvido deve ser o síndico, a irmã da mãe do Luiz Garnica, outras pessoas envolvidas. As amigas já estiveram aqui ontem, foram ouvidas também para determinar, né, aquela troca de mensagens que a Larissa disse que estava se sentindo mal, que os sintomas pioravam quando a sogra ia até a casa dela. Ainda há essa dúvida se a Elizabeth dormiu lá ou não. A polícia continua nessas investigações, vendo as câmeras de segurança, tudo isso para determinar com certeza essa linha do tempo e aí sim encaminhar para o Ministério Público o inquérito, lembrando que ainda deve sair a exumação da Natália Garnica, irmã do Luiz, que morreu há cerca de um mês atrás e que há suspeitas que ela também possa ser envenenada. Nós acompanhamos o caso e mais detalhes no Jornal da Clube, segunda edição. André Costa. Muita coisa ainda para ser esclarecida, né, o Elton? Principalmente desde a morte lá no dia 22 de março, o corpo da Larissa encontrado no apartamento, depois o laudo pericial, um laudo toxicológico confirma a presença de chumbinho no corpo dela e desde então o marido, Luiz Garnica, preso, a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, também, os dois aí ó, na imagem, presos, são até agora suspeitos de terem envenenado a Larissa Rodrigues aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Elton, pelas suas informações.